A paz do Senhor. Inquisição. O que foi a Inquisição? Eu vou comentar um pouquinho sobre a Inquisição. A Inquisição foi um tempo, no passado, um tempo terrível, principalmente para os cristãos verdadeiros. Foi um tempo de morte, de perseguição, para todo aquele que se negasse a aceitar as ordens da Igreja Católica, dos líderes daquela época, dos líderes religiosos, enfim. Então, muitas pessoas foram mortas no passado, até onde eu sei, através da Inquisição. Pessoas que se negavam a aceitar o que o Papa dizia, o que a Igreja Católica dizia ou ensinava. Essas pessoas, elas eram pegas, presas e mortas. Então, a Inquisição foi algo que destruiu muitas vidas, tirou muitas vidas de pessoas inocentes, simplesmente porque essas pessoas não queriam aceitar e observar e aprovar as ordens que vinham principalmente da Igreja Católica Romana. Muitos dizem que a Inquisição não foi culpa da Igreja Católica Romana, que a Inquisição foi culpa do imperador Frederico II, e que a Igreja Católica não teve nada a ver com isso. Até onde eu sei, a Inquisição foi promovida pela Igreja Católica Romana. Deus estava no negócio? Lógico que não. Claro que Deus não estava no negócio, porque pessoas inocentes foram mortas porque não negaram a Cristo, não negaram a palavra de Deus. Essas pessoas preferiram obedecer a Deus, agradar a Deus e não aos homens, como está em Atos capítulo 5, versículo 29. Então quem estava nesse negócio era Satanás, porque Satanás estava por trás disso tudo. Porque essas pessoas que foram perseguidas e mortas, torturadas, por quê? Porque elas estavam em obediência à palavra de Deus. É porque elas queriam obedecer à palavra de Deus, ficar ao lado da palavra de Deus. E não ao lado de heresias, de dogmas, de crenças, de ordens, tudo que vai contra, tudo que ia contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. Irmão Fabiano, e se você vivesse naquele tempo? Se eu vivesse naquele tempo, pode ter certeza que eu também ia ser perseguido, e quem sabe se eu fosse ser pego, eu ia ser preso, ia até morto, ia ser um mártir, porque eu jamais também iria aceitar tudo aquilo que vem e que vai contra a palavra de Deus. Lembrando que a Igreja Católica, ela valoriza mais os dogmas e a tradição. E também para eles, o Papa é infalível. Então, a Igreja Católica, ela está acima da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está lá em terceiro, quarto lugar, se não me lembro. Em primeiro lugar vem o Papa, depois os dogmas, a tradição. E lá em quarto, quinto lugar é que a palavra de Deus vem. Então é por isso que eles erram a todo momento. Como disse Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 29. Erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então a Igreja Católica Romana é o mal na terra. E eu nem vou aqui falar muito a respeito da Igreja Católica Romana, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que o que eu estou falando aqui é a verdade e vai concordar comigo a respeito da Igreja Católica ser a Babilônia de Apocalipse capítulo 17. Então não é fácil quando a gente debate com um católico. Dias atrás eu estava num grupo do WhatsApp onde tinha alguns católicos. E ali tinha um católico que, nossa, não era fácil aquele católico ali. Então a gente falava, aqui na Bíblia, Deus não se agrada com imagem de escultura. Aí ele vinha com a argumentação dele lá que ia contra a palavra de Deus. Aí você falava sobre santo padroeiro, falava sobre outros assuntos. Ele sempre vinha com algo que é fora da palavra de Deus, como a Igreja Católica vive. A Igreja Católica vai na contramão da palavra de Deus. Então, esse católico que estava no grupo, olha só, ele demonstrou um ódio tão grande pelos crentes, que ele chegou a comentar lá, que Deus, eu estou orando para que Deus mande a Inquisição novamente. Para quê? Para matar pessoas que nem eu, que não aceita
o que vem da Igreja Católica. Aí eu falei para ele assim, ó, a Inquisição vai voltar sim, mas não com o nome Inquisição. Ela vai voltar com outro nome, Grande Tribulação. E a Igreja Católica também vai estar no meio, vai ser participante da Grande Tribulação. Eu já tenho um vídeo aí falando sobre a Grande Tribulação no meu canal. Você que não viu, veja. Então a Igreja Católica vai estar sim apoiando a Grande Tribulação. Ela vai estar ao lado da Grande Tribulação. Como eu falei no meu vídeo, Grande Tribulação, perseguição para aqueles que não vão aceitar não vão aceitar adorar o anticristo e aceitar o seu reinado e a sua marca. Então, a Inquisição voltará sim, mas com outro nome, Grande Tribulação. Grande Tribulação, Inquisição, para os crentes fiéis, os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Eu já fui católico? Sim. Infelizmente, eu nasci numa família católica. Fui católico durante 33 anos. Mas graças a Deus que eu fui liberto através da leitura da palavra de Deus, quando eu descobri a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Aleluia! E quando eu descobri a verdade que liberta, eu abandonei o catolicismo romano e passei a ser um crente em Jesus Cristo. Glória a Deus! Inquisição protestante existiu? Olha só, algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, e que eu não sabia e nunca tinha ouvido falar. E muitos cristãos também nunca ouviram falar da Inquisição protestante. Então, o que é a Inquisição protestante? A Inquisição protestante é ao contrário da Inquisição católica. Na Inquisição protestante foram protestantes, crentes evangélicos, assim como eu, cristão, que perseguiram alguns católicos e até mesmo mataram esses católicos. Mas será que realmente isso é verdade? Tem quem diz que isso é uma mentira da própria igreja católica, querendo querendo manchar a imagem dos crentes. Então, se isso é verdade ou não, eu não posso dizer de certeza. Então, muitos acreditam que isso realmente aconteceu, já outros discordam. O que eu penso da Inquisição protestante? Se realmente isso aconteceu, esses crentes envolvidos nessa Inquisição protestante, eles erraram. Eles desagradaram a Deus, porque não é essa a vontade de Deus. Não é por força nem violência, como disse Zacarias capítulo 4, versículo 6. Jamais Jesus ensinou isso, que devemos perseguir as pessoas e até matá-las, simplesmente porque elas não querem aceitar a palavra de Deus em suas vidas. Não. Então esses crentes, eles erraram. E se eu vivesse naquele tempo, eu participaria da Inquisição protestante? Lógico que não. Eu iria me negar. Eu ia dizer, vocês estão errados fazerem isso. Não façam isso. Querem fazer, eu estou fora. Então, é a mesma coisa que hoje eu querer brigar ou bater em alguma pessoa, seja meu vizinho, familiar, amigo, colega de trabalho, da escola, querer brigar ou agredir ele, ou até matar, só porque ele não quer aceitar a palavra de Deus em sua vida, assim como hoje eu aceitei a palavra de Deus em minha vida há 12 anos, e isso mudou a minha vida radicalmente. Aleluia! Então, fica aqui essa pequena palhinha sobre a Inquisição, que, como eu falei, tem pessoas que até nem sabem o que é a Inquisição, o que foi a Inquisição. Então, através desse vídeo, a pessoa pode ter assim, uma ideia e o básico do que foi a Inquisição.